Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o imperialismo no continente africano. Mas antes disso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, darem like no vídeo e ativarem o sininho. E agora, bora para a aula! Na aula de hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre um processo de roubo de território e exploração sem precedentes deste mesmo território. Vamos falar mais especificamente sobre como ocorreu a partilha da África. Esse processo, gente, aconteceu no século XIX e eu pergunto para você, galera, existia dono do continente africano? É coincidência os europeus, depois de invadirem a América, também invadirem o continente africano? Bom, vem comigo que eu vou te explicar tudo o que aconteceu nessa aula. Então, gente, até meados do século XIX, a presença dos europeus no continente africano se limitava apenas ao comércio em locais estratégicos do continente. Com exceção de alguns pontos no litoral africano, a maior parte do continente encontrava-se sob poder das sociedades africanas que eram governadas pelos povos nativos, pelos reis, pelos imperadores ou pelos conselhos de anciões. Certo, galera? Então essa era mais ou menos a política do continente africano. A soberania dos povos africanos sobre seu próprio território completamente desapareceu nos últimos anos do século XIX. Essa mudança de autonomia sobre o território mudou rapidamente e as potências europeias dominaram o continente africano, como parte de um movimento de expansão imperialista. Certo, gente? Então, como eu falei aí, foram alguns países europeus que invadiram o continente africano durante a história no fim do século XIX. E aí vocês pensem comigo, gente. Vários países tinham interesse nessa invasão e, lógico, nessa exploração. Pensando nisso, era necessário criar regras para a partilha do continente africano. E galera, vou confessar, toda vez que eu falo isso, eu acho extremamente absurdo. Como simplesmente alguém decide entrar onde você mora e simplesmente toma conta da sua casa. Mas, enfim, aconteceu e é bom que a gente saiba como aconteceu. A definição dessas regras aconteceu em 1885 em Berlim. Lá se reuniram alguns representantes de alguns países. Então tinha a Grã-Bretanha, a Alemanha, a França, Portugal, Bélgica e alguns outros países europeus menores. A partir dessa data, gente, até o final do século XIX, cada uma dessas nações construiu o seu império exploratório no continente africano. Fizeram isso dominando territórios, promovendo guerras ou fazendo acordos com os dirigentes africanos. A principal característica desse domínio europeu sobre os africanos era a violência. Então, gente, os invasores e exploradores estabeleceram um sistema legal de confisco das terras férteis dos africanos e também utilizaram a mão de obra nativa na agricultura, no extrativismo e também na construção de obras que facilitassem ali o escoamento dos produtos até o litoral. E logicamente, esses produtos tinham o destino da Europa. Lógico, pensem comigo aí, galera. Muito fácil, você vai para um território que não é seu, domina os donos daquele território por meio da violência, retira as riquezas do solo e explora esse solo e também, lógico, vai ganhar muito dinheiro em cima disso. De forma geral, foram aplicadas duas políticas exploratórias no continente. Prestem atenção. Uma se chamava assimilação e a outra se chamava diferenciação. A política de assimilação foi adotada pelos portugueses, pelos franceses e pelos belgas. Essa política se baseava no ensino da língua do respectivo país, da religião, da moral cristã e do modo de vida do europeu. O objetivo dele, gente, era criar entre os nativos uma elite de colaboradores locais, os chamados assimilados. A política de diferenciação foi aplicada pelos impérios britânico e alemão. Os exploradores buscavam as lideranças locais para cuidar da administração exploratória. Então, galera,
qual que era a estratégia dos europeus? Dividir para dominar. Pegaram a ideia ou não? Pensa comigo se você não pegou. Existe um território e nesse território existem duas tribos rivais. O que os europeus faziam era se aliar com uma delas e destruir a outra para aí sim tomar o domínio do território. Essas lideranças africanas se tornavam representantes dos exploradores e defendiam seus interesses nas áreas dominadas. Então, gente, de forma resumida, foi assim que a ocupação europeia no continente africano se iniciou. Agora, galera, eu vou detalhar para vocês como cada potência europeia começou o seu processo de exploração. Vamos começar pela Grã-Bretanha, que foi a mais privilegiada nesse processo e que passou a possuir mais terras também. Bom, a entrada formal da Grã-Bretanha no continente africano ocorreu em 1875, com a compra da parte egípcia do Canal de Suez. A outra parte do Canal de Suez ficou com a França. Esse Canal de Suez foi inaugurado em 1869 e tinha uma importância estratégica na região. Esse canal tem grande importância, pois ligava o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. E com este canal ficou fácil a navegação e o comércio entre a África, a Ásia e a Europa. Como a França e a Inglaterra possuíam grande rivalidade entre si, os ingleses estabeleceram em 1883 um protetorado no Egito. Depois disso, invadiram e exploraram os territórios que viriam a ser o Sudão egípcio, a Rodésia, a Nigéria e a África Oriental inglesa. Com a conquista, gente, da região sul do continente africano, em 1902, a Grã-Bretanha se consolidou como o maior império explorador na África. Bom, seguindo aqui, galera, nós vamos falar exatamente de quem? Da maior rival dos ingleses, a França. Então, depois do acordo de que a partilha seria por áreas de influência, isso significava que, quando uma nação estrangeira ocupasse o litoral, essa nação estrangeira teria o direito de ocupar a zona do interior, certo? Então, foi um acordo. Por conta disso, na costa africana, como Senegal, a França estendeu seu domínio sobre uma área que ia do Atlântico ao interior e que acompanhava o curso do rio Níger, e daí foi criada a África Ocidental Francesa. Além desses domínios, gente, somavam-se também a África Equatorial Francesa, que é o atual Gabão e parte do Congo, e as províncias francesas do norte e também do Marrocos e da Tunísia. Bom, Portugal já possuía suas antigas colônias, então era Angola e Moçambique. Porém, Portugal queria um pouco mais. Mas naquele momento Portugal não era uma potência dentro do continente europeu. Então as terras que formaram a Guiné Portuguesa na costa ocidental africana viraram terras também da colônia portuguesa. Na região equatoriana, grande parte da bacia do rio Congo converteu-se numa espécie de propriedade particular do rei Leopoldo II da Bélgica. Esse tal do rei Leopoldo foi um dos mais envolvidos no Congresso de Berlim e em seus resultados, ou seja, ele foi muito influente até que ele ganhou uma fazenda. Já a exploração alemã formou-se tardiamente, em 1871. Por isso, o país entrou depois das outras potências na disputa colonial. Mas não se enganem, mesmo assim a Alemanha obteve sua parte na divisão da África Ocidental, conquistando territórios que deram origem às colônias de Togo e de Camarões. Bom, diante de todo esse avanço europeu para dominar o continente africano, os povos nativos não ficaram de braços cruzados e partiram para a resistência. Então, eles vão reagir a essa dominação europeia. Com essa expansão dos europeus, se criou e ficou evidenciado duas realidades extremamente distintas. Então, de um lado, você tinha o poder tecnológico e militar das potências industrializadas, que indicava que a sua vitória seria certa, e de outro, você tinha a reação dos povos africanos, que revelavam que eles estavam determinados a
resistir. Dessa forma, gente, as duas tendências vão se confirmar. A resistência dos povos africanos vai acontecer e o triunfo dos exploradores também vai acontecer. A resistência dos povos africanos à exploração nunca foi estudada, galera. Por muito tempo, os historiadores não investigaram sobre isso. E esse fato mudou a partir de 1970, quando a historiografia africana ganhou lugar de destaque. Isso mudou uma visão de que os europeus foram libertadores ou levaram a modernidade e a civilização para o continente africano. Naquele tempo existiram muitos movimentos de resistência que foram rapidamente derrotados pelos conquistadores. Outros que aconteceram na região dos atuais Egito, Somália e Sudão expressaram forte capacidade de organização e se prolongaram por vários anos. Então houve sim resistência à dominação. Algumas ações, gente, conseguiram deter, mesmo que por pouco tempo, os movimentos europeus e o avanço das nações industrializadas do continente europeu. Bom, uma das revoltas mais significativas contra o domínio britânico, por exemplo, ocorreu na Costa do Ouro, na atual Gana, entre 1890 e 1900. Essa rebelião é a famosa Rebelião Achante. Bom, falando um pouco do povo, a cultura Achante baseava-se em uma longa tradição de nações guerreiras e uma história de mulheres orgulhosas e respeitadas. Os tambores, por exemplo, eram um objeto da importante tradição guerreira dos Achantes. Eram usados para se comunicar por grandes distâncias dentro do continente africano. Essa rebelião explodiu quando autoridades britânicas seguiram a estratégia do imperialismo. Qual que era? Dividir para dominar. Lembra dela? Dessa forma, gente, eles depuseram um grande número de chefes tradicionais e essa medida significou para os Achantes a violação da sua cultura. Em seguida, galera, os britânicos nomearam outros líderes locais e instituíram o pagamento de uma indenização pelas revoltas anteriores. Por fim, o governo britânico exigiu que o seu representante se sentasse no tamborete de ouro, uma espécie de trono destinado aos líderes sagrados Achantes. A combinação dessas medidas levou o povo Achante a enfrentar os ingleses em sangrentas batalhas que acabaram em 1900. Apesar disso, com a prisão e a deportação de sua líder Asantewaa, rainha de Édeso, e de vários generais Achantes, mesmo com a resistência africana, no final do século XIX, o poder das potências europeias no continente já era uma realidade. Então, galera, essa foi a nossa aula sobre o imperialismo na África. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.